mais uma vez, uma boa festa a todos os pais. Eu gostaria também de parabenizar essa figura paterna que é o nosso fundador, o Padre Laurent, que hoje, nesse dia, aniversário dele, ele faz 80 anos, né? Sabemos que na Bíblia o número 40 e os múltiplos, fala de 40, são um número particular que indica uma plenitude. Então vamos parabenizar e rezar pelo nosso fundador, Padre Laurent, nesse dia, não somente do aniversário dele, mas aqui festejamos os pais, e ele é uma figura paterna para a nossa comunidade. Tem muitas histórias de providência que ele poderia nos contar. Como Pedro, eu acho que para as crianças que estão assistindo nessa missa, eu acho que essa página de hoje seria muito bacana, vocês, crianças, comentar com seus pais. Vocês, crianças, já conseguiram andar sobre as águas? Seria bacana demais, não é? Eu gostaria demais. Pedir a Jesus, eu quero ir contigo sobre as águas. Porque é espetacular demais. Mas isso tem uma simbologia muito profunda. Quando na Bíblia tem muita água e água agitada, é um perigo. Como na vida real, né? Porque quando tem muitas águas agitadas, é perigo de morte. Porque muitas águas agitadas quer dizer o caos primordial. Sabe, quando Deus cria o mundo, Ele tirou o mundo do caos primordial. E Ele fez essa criação ordenada, separando as coisas e dando a cada coisa o seu lugar. É o papel do pai. O pai tem que ordenar as coisas. E o filho tem que fazer o quê? Obedecer. O filho tem que obedecer. E não é só as crianças que devem obedecer, mas também nós. E Jesus aqui hoje, Ele dá uma ordem. Muitas vezes Ele dá uma ordem aqui. Ele manda muitas vezes nessa página do Evangelho. Primeira coisa que Ele faz, depois do milagre da multiplicação dos pães, outro lindo milagre também, Ele faz o que com os discípulos? Ele manda de pegar o barco e de ir do outro lado do lago. E Ele estava fazendo o que, Jesus? Ele ia fazer o que? Rezar. Nossa, pais e mães, mas hoje os pais, será que você já passou uma noite em oração? Talvez quando o seu filho estava um pouco doente, ou talvez, não sei, mas você gosta de ficar a sós com Deus? Esse coração a coração com Deus. Vocês, pais, gostariam de ter uma relação linda com seus filhos, sim ou não? Acho que sim. Como podemos ter uma relação linda com os nossos filhos se nós não temos uma relação linda, íntima com o nosso pai? Se você tem uma relação um pouco desgastada com seus filhos, o seu coração dói? Acho que sim. Como deve estar o coração de Deus quando nós não nos lembramos dele? Imagina o coração de Deus falando, o próprio Deus Pai falando: olha, eu dou tudo para os meus filhos e eles nem 5 minutos para ficar a sós comigo. Jesus passa noites em oração, mesmo que ele tem muita coisa para fazer. O dia de Jesus era tão cheio, quando você lê o Evangelho, que ele com os discípulos nem tinham tempo para comer. Imagina, você tem tempo para comer? Eu acho que isso não esquecemos de comer. E uma outra figura paterna, o Padre Arrupe, padre dos jesuítas, um fundador, um superior geral de alguns anos atrás dos jesuítas. Uma vez ele foi visitar um lugar muito apostólico dos jesuítas, uma missão com muito fruto, né? Muitas coisas indo bem.
E o responsável dessa missão, falando com o Padre Arrupe, falou: olha, está vendo, o Senhor está abençoando a nossa missão aqui. E o Padre Arrupe falando para ele: e você, como está? Estou bem, mas não consigo ter o tempo de rezar, tudo o que tenho para fazer. Você me entende, né? E o Padre Arrupe falou assim: claro que eu te entendo, claro. Tem um conselho para me dar, Padre Arrupe? Claro que eu tenho. Vamos fazer assim: que horas você almoça? Eu almoço todos os dias a 1h da tarde. Muito bem. Todos os dias você consegue ter o horário do almoço? Sim. Tá, a próxima vez, ao lugar de almoçar, você reza. Você tem tempo para almoçar? Tem. Mas para rezar não tem? Então, ao lugar do almoço, você vai rezar. Vai oferecer esse tempo a Deus. Isso é também a figura do pai. O pai tem que ter esse coração a coração com Deus e depois ensinar, passar isso para os seus filhos. Mas aqui depois, Jesus, uma vez que ele reza, ele vai ao encontro dos discípulos que estão lá trabalhando e lutando contra a tempestade. Chegou a tempestade. A nossa vida acontece isso. A tempestade pode chegar porque os pais se divorciaram, infelizmente isso acontece, como aconteceu na minha vida. Uma pessoa querida falece, uma doença. A tempestade acontece. O importante é que essa tempestade não seja o fruto de uma má decisão que você tomou. A isso você tem que sofrer, né? Mas tem tempestades que vêm na nossa vida porque a vida é assim, mas também porque decidimos de seguir a Jesus. Imagina só. Quando você quer fazer de verdade a vontade de Deus, chega a tempestade. As famílias podem se separar, pais contra filhos, contra filhas, porque simplesmente você falou: pai, mãe, eu quero ser padre, eu quero ser freira. Nossa Senhora, você pode ter a família mais católica do mundo, mas as vocações é para a família vizinha. Na nossa família não queremos padres. Gostam de padre? Era o dia do padre alguns dias atrás. Gostam? Gostaria que o seu filho fosse padre? Não, padre, pelo amor de Deus, eu quero ter netos, eu quero ter bisnetos, não é? Como se fosse uma maldição. E Jesus falou isso: eu vou colocar uma espada, mãe contra filha, contra o filho, sogra e tudo isso, né? Mas o que é mais lindo do que fazer a vontade de Deus? A tempestade chega também quando nós queremos obedecer a Deus. Chega a tempestade mesmo assim. E Jesus, o que ele faz? Ele anda sobre as águas. A tempestade está no baixo dos seus pés. A tempestade não está no coração de Jesus. Quantas vezes nós ficamos submersos nas nossas tempestades? Porque na verdade estamos só nos preocupando e não estamos fazendo a vontade de Deus, não estamos confiando em Deus. Você está preocupado? Pensa se tem uma coisa que está preocupando você e se essa preocupação está te tirando a paz. Sabe o que quer dizer isso? Que você não está confiando em Deus. Simplesmente, simples assim. Se tem uma preocupação no teu coração, está te tirando a paz, quer dizer que você não está confiando em Deus, e você não abandonou essa sua preocupação nas mãos de Deus. A tempestade está nos baixos dos pés de Jesus, não está no coração de Jesus, porque ele confia plenamente no Pai, em Deus, que é o nosso Pai. E você, pai, que gosta dos seus filhos e providencia tudo para os seus filhos, será que Deus, que é o verdadeiro Pai, não vai providenciar tudo para você? Mas essa página do Evangelho não é somente Jesus andando sobre a água, mas é também Pedro andando sobre as águas. Isso é legal demais.
O único homem que nós sabemos, eu depois não sei se teve outros homens que andaram sobre as águas, mas Pedro, ele andou. E Jesus, como fala com ele? Homem fraco na fé. Olha, gente, como assim? O único homem, depois de Jesus, que andou sobre as águas, que fez um trem tão espetacular, ele é fraco na fé. Imagina nós, como somos na fé. E Pedro, ele é um exemplo para nós. Ele não teve medo, em primeiro lugar, de obedecer à ordem de Jesus. Quando ele perguntou: Jesus, se você deixa que eu vá até você, vem. E olha só que lindo. Para andar sobre as águas, eu vou vos ensinar, as crianças, para andar sobre as águas, se você está no barco, e você, claro, tem que escutar a ordem de Jesus: vem sobre as águas. Então você tem que tirar uma perna fora do barco. O Carlinhos, pescador, sabe disso. A outra perna fora do barco. Quer dizer o quê? Que você tem que fazer o que é natural para você. E depois você anda. Você sabe andar? Então anda. O que faz o sobrenatural é Jesus. Jesus talvez nos chama a fazer coisas que são verdadeiros milagres, mas nós devemos só fazer o que é natural para a gente. Se Jesus te pede de sai do teu país, deixa a tua família, obedece, faça o que é natural para você, e Jesus vai fazer o que é sobrenatural. Jesus vai dar a paz no coração. Jesus, ele vai, através do seu testemunho, vai converter o coração dos outros. Nós devemos fazer o que é natural para nós, obedecendo a Jesus. Ele faz o sobrenatural. E com essa fé de Pedro, a igreja está aqui até hoje, mais de 2000 anos. Um homem fraco na fé. E nós? Será que vamos acolher esse desafio de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus? E Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai transformar as nossas tempestades, Ele vai nos ensinar a andar sobre as águas. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a Deus uma graça particular para todos os pais, mas não somente aqueles que têm filhos, porque infelizmente tem homens casados ou simplesmente homens solteiros que não sabem que Deus está te chamando a uma verdadeira paternidade espiritual. Você é homem de Deus, você é homem escolhido por Deus. Deus vai te dar essa paternidade espiritual. Mas para fazer isso você tem que estar muito perto do coração de Jesus. Se você vai ver milagres, você vai andar sobre as águas, você vai acalmar as tempestades da sua vida, você vai seguir a Jesus, e isso vai te dar a alegria de ser salvo, a alegria de pertencer a Deus, e você vai ver que outras gerações, as gerações futuras, vão se lembrar de você. Eu me lembro desse homem que foi para mim um pai na fé, como Pedro que nos permitiu de estar aqui hoje, um pilar da igreja, porque ele obedeceu a Jesus. Amém.